Tragédia. Enterrados os corpos dos 4 irmãos e um primo que morreram em acidente no norte do estado. As vítimas estavam em um carro que foi atingido na traseira por outro veículo. Muita tristeza, de muita dor, que a gente perder 5 primos, sendo 4 de uma mesma casa. Polêmica. Youtuber é investigado por estupro. Em um vídeo, ele diz que abusou de uma ex-namorada sem o consentimento dela. A nossa produção entrou em contato com a assessoria do youtuber por telefone e por e-mail e também tentou falar com o Zóio pelas redes sociais, mas não tivemos retorno. Agilidade. Implantado em Poços de Caldas o Sistema Eletrônico de Execução Unificado. A nova ferramenta vai integrar o Sistema Judiciário do Estado, Ministério Público, Sistema Prisional e as polícias civil e militar. Agora, num simples teclado, né, que se dá ao se teclar um determinado comando, esse processo já faz toda essa movimentação. Olá, boa noite para você. O Mais Notícias desta segunda-feira começa mostrando que foram enterrados hoje, em Verdelândia, no norte de Minas, os 4 irmãos e o primo deles. Eles morreram em um acidente. Esse acidente foi sábado à noite na MG 401. Segundo a Polícia Civil, as vítimas estavam em um carro que foi atingido na traseira por outro veículo. O suspeito de causar a batida é um policial militar reformado. Dezenas de pessoas se reuniram para se despedir das 5 vítimas. Muita tristeza, de muita dor, que a gente perder 5 primos, sendo 4 de uma mesma casa. Uma filha única, né? Que era a esperança da mãe, a companheira da mãe, era o que motivava a mãe. Os corpos dos irmãos Wesley, de 31 anos, Márcio, de 21, Fernando, de 18 e Guilhermina Martins Oliveira, de 15, e do primo deles, José Aparecido de Oliveira, foram enterrados no cemitério da comunidade rural do Amargoso, em Verdelândia. José Aparecido faria 25 anos hoje. Dentro de casa deixou uma enorme tristeza, porque a alegria dentro de casa era ele. Ele era um extravertido e deixou da tristeza, porque os meus 4 primos também foram. Morava do lado, conviveu comigo, era como se fosse uma irmã. Agora o que eu faço? Os 5 morreram em um acidente na noite do último sábado, neste trecho na MG 401, entre os municípios de Verdelândia e Jaíba, no norte de Minas. O carro onde as vítimas estavam ficou destruído. O Fiat Uno foi atingido na traseira por este automóvel. Segundo a polícia, o sargento aposentado da PM, João Ildeu Barbosa, era quem dirigia o carro. Os 4 irmãos e o primo participavam de um casamento bem perto daqui. Quando foi por volta de 10 horas da noite, eles resolveram vir embora. Pegaram o carro e seguiam aqui, pela rodovia. A gente percebe que nesse trecho, a pista é bem longa, tem uma reta bem longa, onde passa aquele caminhão agora. Tem uma lombada. E quando chegou mais ou menos nesse ponto aqui, eles foram atingidos por trás pelo veículo que seguia no mesmo sentido. Segundo familiares das vítimas, Wesley estava ao volante, o primo no banco do carona, ao lado, e os 3 irmãos no banco de trás. Com o impacto da batida, os 2 veículos rodaram na pista e vieram parar aqui, às margens da rodovia. A gente vê aqui que tem muitos destroços dos veículos. Tem banco, pneu de carro, escapamento, enfim. A cena da tragédia aqui foi muito forte. Com essa batida, 3 vítimas foram arremessadas, ejetadas. 2 ficaram presas às ferragens. As 5 morreram no local. Nenhum hospital da região registrou a entrada do sargento, que estaria ferido por causa da batida. Viaturas do Corpo de Bombeiros e do SAMU estiveram no local do acidente. Segundo o SAMU, o sargento não quis ser atendido pelos socorristas e teria sido tirado do local por outros militares. Supostamente ele teria sido socorrido por terceiros, mas o veículo ainda estava no local, né, então conseguiram fazer a preservação desse ambiente, né, para que se realizasse a perícia. Segundo testemunhas, o sargento também participou do mesmo casamento que os jovens estiveram. Ele teria sido contratado como segurança do evento. A suspeita da polícia é a de que o militar
teria bebido na festa e depois pegado a estrada. Como ele não estava no local, foi impossível fazer um teste de alcoolemia ou mesmo submetê-lo a um exame clínico. Então, a suposta informação aí de que ele estaria embriagado, ela vai ser averiguada. E nós temos um prazo aí de até no máximo 30 dias para que a gente apure as demais circunstâncias do crime. Uma vez finalizada a investigação criminal, o responsável pelo sinistro vai ser devidamente processado e talvez condenado e sofrerá sanções da lei penal. Aconteceu essa terrível tragédia, onde não tem justiça, porque até agora não prestaram esclarecimento do que aconteceu, simplesmente deixaram eles lá, ninguém tem notícia, a polícia não dá notícia, e como que fica? Meu irmão foi embora e 4 primos, quase a família. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que o sargento reformado João Ildeu Barbosa, ou Ildeu, ainda não foi encontrado e que os parentes dele se negam a dizer o paradeiro. A Polícia Militar esclarece ainda que o sargento pertence ao quadro de militares inativos e não tem mais vínculo funcional com a corporação. O comando da 11ª Região da Polícia Militar em Montes Claros informou também que já pediu uma investigação para apurar esses fatos. O youtuber sul-mineiro Everson Henrique de Oliveira, mais conhecido como Everson Zóio, se envolveu em uma polêmica. Em um vídeo postado num canal do YouTube, Zóio relata um suposto estupro contra uma ex-namorada. A publicação virou caso de polícia. O vídeo divulgado nas redes sociais mostra o youtuber Everson Henrique de Oliveira, conhecido como Everson Zóio, de 26 anos, acompanhado de outros 3 colegas. Nas imagens, o youtuber, que possui cerca de 10 milhões de seguidores, confessa, rindo, que teve relações sexuais com a ex-namorada sem o consentimento dela. Eu deitei lá pra dormir com ela lá e tal, mano. Porque dormi na cama de solteiro, né, mano? Não tinha cama de casado. Só que nesse dia, mano, eu queria dar umas ela lá e tal. Primeiro ela falou, hoje não vai rolar. Eu deitei de conchinha com ela assim, mano. Daí o bagulho continuou. Querendo mesmo o bagulho, tá ligado? Só que eu já tinha dormido, já tava roncando lá, igual um porco, velho. Pior que eu dei um puxãozinho assim, ela mexeu, mano. Eu falei, nossa, será que ela percebeu? Daí não, daí eu vi que ela voltou a dormir, mano, de novo. Em seguida, os colegas também acham graça da história e Zóio conta mais detalhes do suposto abuso sexual. Depois eu fiquei dando umas cutucadas, assim, daí ela acordou, virou pro lado. Mas o que é isso? Nossa, assim, eu fiquei muito sem graça, né, mano? Nunca tinha ficado. No fim do vídeo, o youtuber, que é de Extrema, no sul de Minas, afirma que tudo não passou de uma brincadeira com a jovem. Fiquei sem jeito, tá ligado? Que era só pra ser uma brincadeirinha. Nas redes sociais do youtuber, muitos seguidores ficaram indignados. Um homem escreve que ele é um estuprador nojento. Já uma jovem afirma que ele deveria ser preso. Em um outro comentário, uma garota diz que estupro não é brincadeira, é crime. Já essa mulher pergunta, você sempre estupra mulheres ou só quando elas estão dormindo? No dicionário, a definição de estupro é bem clara. Crime que consiste em constranger alguém a manter relações sexuais por meio de violência, forçamento, violação. Everson Zóio, ou apenas Zóio, como gosta de ser chamado, começou a fazer sucesso no YouTube há 5 anos. Nos vídeos, ele aceita fazer vários desafios que são sugeridos pelos seguidores das redes sociais. Nesse, ele coloca a mão dentro de um formigueiro. Filma, que filma. As formigas. Em outro vídeo, ele aceita ser picado por uma cobra. Ainda não se sabe ao certo quem seria essa jovem. A nossa produção entrou em contato com a assessoria do youtuber por telefone e por e-mail e também tentou falar com Zóio pelas redes sociais, mas não tivemos retorno. A informação que a gente tem é que ele está na Bélgica participando de um festival de música eletrônica. Depois da divulgação das imagens, o Curitiba Social Mix, um evento com palestras e workshops com criadores de conteúdo e personalidades das redes sociais, anunciou que cancelou a participação do youtuber Everson Zóio no evento. Além disso, Zóio também tem perdido seguidores nas redes sociais. Depois da polêmica, milhares de pessoas deixaram de acompanhar o trabalho dele. Tá horrível, você tá ligado que ele tinha que ter um gosto forte, um cheiro forte, cara. No
canal dele no YouTube, Everson Zóio resolveu se pronunciar sobre o caso. Ele gravou um vídeo de 10 minutos. Nele, o youtuber se diz surpreso com tudo que está acontecendo. Ele afirma que inventou toda a história do suposto estupro. Veio vindo na minha cabeça coisas, piadinhas, nada a ver, entendeu? Ele também afirma que está arrependido do que ele chamou de piada e garante que nunca fez nada disso. Tô muito arrependido, entendeu? Eu não tô gravando esse vídeo aqui, mas, cara, eu não consegui dormir à noite. É muita coisa na minha cabeça, entendeu? Eu tô gravando esse vídeo aqui porque, nossa, eu tenho que me esclarecer pra vocês. Porque estão falando coisas que eu não fiz, coisas que eu não sou, entendeu? E isso fica muito chato pra mim, entendeu? Quem não conhece vai criticar mesmo. Mas estou aqui pra pedir desculpa, sim, pela piada que eu fiz, entendeu? A piada de mau gosto. Por meio de nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que assim que tomou conhecimento do vídeo feito pelo youtuber, relatando o suposto episódio envolvendo a ex-namorada, a delegacia especializada em investigação de crimes cibernéticos foi acionada e que já está tomando todas as medidas para esclarecer o caso. Mais uma vez, me perdoe mesmo, de verdade, por esse comentário que eu fiz de mau gosto. Eu peço perdão mesmo, de coração. Mas aí fica o meu esclarecimento aqui. E muito obrigado a quem está me entendendo, quem acredita nas minhas palavras e na minha sinceridade. Obrigado mesmo, de verdade. Olha, eu sou capaz de dizer que é bem provável que ele nem tenha feito realmente isso. Agora, não se pode considerar uma brincadeira como estupro como uma piada. Qualquer pessoa que tem mãe, que tem filhas, tem irmãs, que tem amigas, precisa considerar o estupro algo sério a ser combatido e nunca a ser alvo de piada. Então, é claro que pode ter sido na cabeça dele uma brincadeira e dos outros bobos que estavam junto com ele uma brincadeira, que estavam rindo lá atrás, pode ser, mas não tem graça nenhuma, porque o Brasil tem números assustadores em relação ao estupro. Eu vou trazer só alguns números para vocês que eu acho que vale realmente a pena a gente contextualizar. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública disse que no Brasil nós temos em média 135 estupros todos os dias. Foram 49.497 casos no ano de 2016. Esses números foram publicados na Folha de São Paulo no fim do ano passado e é um estudo oficial feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Brasil tem poucos dados sobre qualquer tipo de estatística, porque infelizmente não há redes integradas suficientes para que as pessoas tomem conhecimento. Estupro tem uma subnotificação de quase 35%. Um levantamento do IPEA, com base nos dados de 2011, por exemplo, no Sistema de Informação de Agravo de Notificação do Ministério da Saúde, mostrou que 70% das vítimas ainda são crianças ou adolescentes. E uma pesquisa realizada ano passado pelo Datafolha também, a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, isso foi feito em 84 municípios brasileiros, diz que 67% da população tem medo de ser vítima de agressão sexual e esse percentual sobe para 90% quando se fala de mulheres, quando são mulheres, entre as mulheres. E entre homens, o número não é baixo não, 42% dos homens temem ser estuprados. Então, não é piada, ele vai precisar de uma assessoria, o nosso Everson aí, e vai ser uma assessoria jurídica. Um feto foi encontrado dentro de um saco de lixo no meio de uma rua do bairro Jardim Iara, em Pouso Alegre, no sul de Minas. Os moradores ficaram assustados. Viaturas da polícia, rua interditada e muitos curiosos. As fotos tiradas por moradores do bairro Jardim Iara, em Pouso Alegre, são de poucos minutos depois de um feto ter sido encontrado dentro de uma sacola de lixo no meio da rua. Por volta das 7h30 da manhã, às 8 horas, saí na varanda de casa. A primeira coisa que eu deparei foi com as polícias na rua, me assustei e vi uma coisa diferente no chão, mas a única coisa que eu não imaginei é ter sido uma criança jogada no chão. Eu acordei com meu esposo, ele me acordou narrando o ocorrido aqui na rua, aí eu levantei, abri a janela e eu já vi todo esse movimento, né? Eu fiquei extremamente assustada com policiais, com a moça já da perícia, a funerária, os vizinhos todos indignados, a rua fechada, eu fiquei muito assustada. Em uma rede social, a estudante postou um desabafo. Muito difícil de entender o que leva uma pessoa, ainda mais nos tempos de hoje, né? Que não há necessidade disso. O caso deixou toda a vizinhança abalada. Estragou praticamente o dia de todo mundo aqui da rua, do bairro, porque foi uma cena muito chocante, foi forte para todo mundo. Deparar com uma criança jogada logo no chão, arrastado pelo lixo, por um cachorro, para o meio da rua.
Então isso a gente não quer pra gente. Eu tenho um filho novo, recém-nascido, de 3 meses também. Então eu creio que isso é uma coisa muito forte para todas as famílias. Segundo a polícia, trata-se de um feto do sexo masculino, de aproximadamente 20 centímetros. A suspeita é de que ele tenha sido abortado no 4º ou 5º mês de gestação. As circunstâncias levam a crer que esse feto estava dentro de um saco de lixo, né? E que algum animal, provavelmente um cachorro, revolveu esse saco, né? E acabou tirando esse feto de lá de dentro. Aqui na rua onde tudo aconteceu, no bairro Jardim Iara, em Pouso Alegre, nós temos 2 câmeras de segurança bem perto de onde a sacola foi encontrada. Uma é essa aqui e a outra está ali, ó, naquele muro amarelo. Nós conversamos com os moradores dessas casas e fomos informados que, infelizmente, o equipamento não está funcionando. Nenhuma das câmeras registrou qualquer tipo de imagem, o que seria muito importante não só para nós, para a gente poder contar essa história melhor, mas também para a polícia, que vai investigar o caso. Ali na frente ainda está a sacola onde o feto foi encontrado. Foi esta sacola aqui, olha. Há 2 luvas em cima, provavelmente luvas que foram utilizadas pelo pessoal da perícia. E é claro que nós não vamos colocar a mão, mas dá para ver que dentro da sacola havia lixo também. Não estava só o feto. Uma informação que nos foi passada é de que o lixeiro passa nesta rua durante a madrugada, entre meia-noite e 1 da manhã. Então, provavelmente, a pessoa que abandonou esse feto dentro da sacola do lixo deixou essa sacola aqui depois desse horário, depois da 1 da manhã. Deixou em qualquer ponto dessa rua aqui. Quem encontrou a sacola logo de manhã, bem aqui, ó, no meio da rua, foi uma senhora que chegou aqui para abrir as portas desta igreja, já que está acontecendo um evento aqui e as pessoas iriam se reunir logo mais para um grupo de oração. Então essa mulher chegou para abrir a igreja e quando olhou no meio da rua, ela ficou assustada, viu aquela sacola, se aproximou para ver e aí sim percebeu que ali dentro estava um feto. Essa senhora, que também trabalha na igreja, chegou ao local pouco tempo depois do feto ter sido encontrado. E eu vi o feto no chão, uma criança formada já, com bracinho, mãozinha. Até o momento, não há informações sobre quem possa ter cometido esse crime. Ninguém comentou nada, ninguém falou nada. Todos que estavam aqui, nós somos um bairro de pessoas que são... a gente é muito unido. E as pessoas que estavam aqui, todos estavam muito sensibilizados e ninguém comentou nada. Ninguém suspeita de nada? De ninguém. Nós estamos fazendo os levantamentos, né? Já passamos informações para a Polícia Civil. A perícia também já fez todos os seus trabalhos e agora eles vão dar continuidade nas investigações para tentar localizar a mãe possível mãe, né, daquele feto. O feto foi recolhido por uma funerária e levado para o IML de São Lourenço. Apesar do susto e da revolta, os moradores preferem não comentar a atitude da mãe ou do responsável que abandonou o feto. Não sei se essa mulher pode estar uma depressão, algo assim, se for estrupada, mas deperamente, se ela fez isso, ela pode estar pagando pelo erro dela, que possa encontrar essa mulher, para ela dar a explicação dela, a versão dela, porque foi uma cena muito forte mesmo. Então, eu não quero julgar, porque é difícil julgar, né? E eu também não estou aqui nesse mundo para poder julgar as atitudes dos outros, mas é difícil. Muito bem, essas 2 pessoas que nos cederam esses 2 depoimentos no final, não cabe a ninguém julgar. Você pode ser contra, você pode ser a favor do aborto, é um direito que todo mundo tem. Agora, um país que quer proibir o aborto tem que dar condições para as pessoas, para as mulheres que engravidam, especialmente gravidez que não é planejada, para que elas tenham pré-natal e para que elas tenham como destinar as crianças dela de forma, as crianças que elas
gerarem de forma segura depois do parto. O país não oferece essa assistência social, não pode querer proibir simplesmente o aborto clínico, feito em hospitais públicos, é claro. Se proíbe, tem que dar condições para que a pessoa encaminhe. Senão, o que a gente vai ver cada dia mais é esse tipo de abandono mesmo, infelizmente. Nós vamos agora a outras notícias de destaque pelo Estado nesta segunda-feira. Um homem de 36 anos foi morto a tiros aqui na Avenida Raja Gabalha, na região centro-sul da capital. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava em um ponto de ônibus quando os suspeitos em um carro branco passaram atirando. Na tentativa de fugir, o homem atravessou as duas pistas da Avenida Raja Gabalha e caiu em um lote vago. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Familiares do rapaz ficaram desesperados. Antônio Miguel da Rocha trabalhava como cuidador de animais no Ibama e no momento do crime seguia para o trabalho. Ainda de acordo com a Polícia Militar, ele tinha passagem por tráfico, associação ao tráfico e porte de arma. De Belo Horizonte, Kiwane Rodrigues. No leste do estado, um drone que sobrevoava a penitenciária de Ipaba, carregado com drogas e celulares, foi apreendido depois de ser atingido por um disparo feito por um agente. O equipamento já estava sobre um dos pavilhões e caiu no telhado do presídio. A aeronave transportava serras, telefones, chips de celulares e até uma porção de maconha. O embrulho pesava cerca de meio quilo e foi encaminhado para a delegacia de Patinga. A pessoa que pilotava o drone não foi encontrada. De Governador Valadares, Fran Ribeiro. 2 homens armados roubaram uma empresa atacadista que fica no Distrito Industrial de Uberlândia. A dupla, de acordo com a polícia, estava uniformizada, o que facilitou o acesso ao escritório de contabilidade da empresa. Já dentro do cômodo, os 2 homens renderam 2 funcionários, roubaram todo o dinheiro do cofre e depois fugiram. Um dos assaltantes teria furtado uma moto na mesma empresa na semana passada. A Polícia Militar já está com as imagens do circuito de segurança e agora procura pelos criminosos. De Uberlândia, Juliana Leal. E nós voltamos falando de política, mais especificamente da campanha ao governo do Estado. Em pré-campanha, a candidata do PSOL, Dirlene Marques, está em Varginha. Na verdade, ela veio a Varginha para lançar a candidatura dela a partir daqui do sul de Minas. Durante a tarde, ela e a vice, Sara Azevedo, andaram pelas ruas da cidade e conversaram com eleitores. Acompanhada de assessores e pessoas ligadas ao Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, Dirlene Marques resolveu começar em Varginha a campanha para o governo do estado. Varginha tem uma importância significativa para nós. Nós temos aqui uma grande militância, inclusive temos 2 candidatos a deputado federal e um candidato a deputado estadual. Durante a tarde, Dirlene e a candidata vice, Sara Azevedo, andaram pelas ruas de Varginha. Elas conversaram com eleitores e falaram do plano de governo. Dirlene é coordenadora da Regional Minas da Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos. Tem mestrado em Ciência Política e é professora universitária. E sobre isso, ela falou dos atrasos nos pagamentos dos professores do Estado. Isso para nós é inaceitável. Quer dizer, inclusive se fala muito de que o Estado é um Estado inchado, de que ele precisa ser enxugado. Isso é uma pauta da maioria dos candidatos hoje ao governo. Para nós isso não é verdade. Você tem que ter um Estado que seja forte para poder viabilizar as políticas sociais. Questões como movimentos negros, feministas e GLBTs vão ter destaque no programa de governo. É necessário fazer com que nós tenhamos representatividade na política também. Nós somos mais de 51% da população de mulheres, nós somos as LGBTs o país que mais mata LGBT no mundo. Em Minas Gerais, nós somos o 3º estado que mais mata LGBT no país. Para a candidata, o fato de 2
mulheres estarem na chapa é um grande diferencial nas eleições deste ano. É uma chapa formada por mulheres educadoras que lutam nos movimentos sociais e que, portanto, conhecem muito da realidade daquela sociedade, daquela população toda excluída de nossa sociedade. Então é nesse sentido que nós achamos que essa chapa, ela tem um diferencial muito grande em relação às outras chapas. As candidatas vão viajar todo o estado levando as propostas. E eu recebo agora aqui no estúdio do Mais Notícias a candidata ao governo de Minas pelo PSOL, Dirlene Marques. Dirlene, boa noite. Muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer estar aqui no sul de Minas e estar aqui no seu programa. Prazer é todo nosso. Dirlene, nós vimos que a sua chapa é uma chapa basicamente de gênero, uma chapa feminina, e que vai brigar por várias questões, mas especificamente também sobre a questão de gênero. Quando a gente fala de mais mulheres na política, a gente tem que ter o cuidado de falar para que a gente tenha mulheres participativas. A proposta é essa, não é? Sim, porque as mulheres atualmente elas têm pouquíssima representação social. Então, para nós é fundamental esse aspecto. É só vocês olharem as pré-candidaturas existentes, são de homens brancos tradicionais que vêm repetindo essa política, né, dada pelas elites sociais, que não apresentam propostas novas, não apresentam mudanças nessa situação. No nosso caso, como eu sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais, mas também sou mulher lutadora dos direitos das mulheres. Então, historicamente, nós temos participado de todo esse processo, tanto pesquisando quanto diretamente nos movimentos sociais. E sabemos o que isso representa. Sim. Então, nós acreditamos, fundamental, né, a proposta do PSOL de ter mulheres e mulheres que lutam pelos direitos para que possa estar efetivamente representando o pessoal nessas eleições. E não só direitos das mulheres, mas das minorias de uma forma geral, né? Sim, incluindo isso, porque a nossa chapa, tanto proporcional como majoritária, ela está repleta de pessoas que representam as lutas, representam os movimentos sociais. Então nós temos, né, negros, indígenas, a população LGBT, todas aquelas populações, né, que são excluídas do processo de poder na nossa sociedade. A gente pode dizer que esse diagnóstico que a senhora fez sobre a maioria das candidaturas, ele é um diagnóstico que serve para a esquerda também ou só para a direita? De candidatos tradicionais, brancos, homens, e que tem mais ou menos repetindo as mesmas propostas? Olha, eu acho que a esquerda, que está comprometida com os movimentos sociais, ela vai apresentar representação desses movimentos, que é o nosso caso. Agora, é claro que a direita ela vai apresentar a representação daquilo que ela representa. Ela vai representar a grande empresa, ela vai representar o sistema financeiro, ou então daqueles setores que a financiam. No nosso caso, o nosso financiamento, além agora, né, do financiamento público, nós participamos e compomos todo o nosso processo com a militância social. Né? Agora é importantíssimo a gente falar de economia. O Estado, segundo o próprio governo do Estado, hoje está mergulhado em uma crise financeira muito séria. Sim. Parcela salários, não cumpre promessas que foram feitas de campanha por causa, em nome dessa crise, de priorizações. A senhora, primeiro, acredita nessa crise? E segundo, qual seria a receita para conseguir distribuir melhor esse dinheiro que o Estado arrecada, que não é pouco? Sim. Nós temos, isso é um dado, é real, existe uma crise na economia brasileira, uma crise violenta, e como também existe uma crise na economia do Estado de Minas Gerais. Sim. Isso aí é um dado. Agora, o problema é o seguinte, além disso, o Estado pode fazer alguma coisa? A gente acredita que sim, porque senão você vai estar só submetido a dinâmicas externas, a dinâmicas internas, que não é verdade. Você pode fazer atuações, fazer intervenções que atuem nesse processo. No caso de Minas Gerais, tem uma clara opção do governo em favorecimento de alguns setores. Então, são opções que se toma diante das condições existentes, o que vai pagar e o que não vai pagar. No nosso caso, seguramente nós vamos pagar aqueles que sustentam os serviços públicos. Sim. São os médicos, as professoras, o transporte, enfim, é o que sustenta isso. Eu vou te fazer uma pergunta rápida, porque nós nos propusemos a fazer isso num tempo determinado, está chegando no final. A questão da educação. O governo do Estado estava ao lado dos professores na campanha, os professores ao lado do governo, pelo pagamento do piso. O piso não está sendo pago.
que a senhora tem a dizer sobre isso? Esse é outro absurdo, né? Você vê a lógica que é da política. Uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que você faz. Nós seguramente não vamos fazer isso. Por isso que a nossa política é procurar fazer aquilo que efetivamente vamos ter condições. O Estado, ele não está, além de não estar pagando o piso, ele não sequer está pagando. Ele está parcelando e ainda salários. paga atrasado. Muito bem, nós conversamos aqui com Dirlene Marques, nós vamos manter essa pauta de conversar com todos os pré-candidatos ou candidatos ao governo do Estado, aqui nessa bancada, para os que tenham a iniciativa de vir aqui a nosso convite. Esse convite está sendo feito a todos os pré-candidatos e candidatos. E vamos tentar determinar sempre um período de entrevista, um tempo de entrevista igual para todos, mesmo agora, ainda antes da campanha oficial, para que a gente possa ter justiça nessa conversa nossa aqui. Então, o nosso tempo com a candidata Dirlene Marques acabou. Quero agradecer mais uma vez a sua gentileza e a sua disponibilidade em vir aqui para falar para o nosso público. Eu queria muito cumprimentar a toda a população que está assistindo, cumprimentar a TV por abrir esse espaço, porque se nós não podemos ter acesso a esse espaço que é democrático, nós não conseguimos passar as nossas propostas. Então, para nós, isso é fundamental. Agradecemos muito a essa possibilidade. Muito obrigado a vocês. Para nós também é fundamental e é isso que a gente vai fazer durante todo esse período. Muito obrigado, candidata. Foi implantado hoje em Poços de Caldas o Sistema Eletrônico de Execução Unificado. A nova ferramenta vai integrar o Sistema Judiciário, o Ministério Público, as Polícias Civil e Militar e o Sistema Prisional do Estado. De acordo com a coordenação desse programa, o sistema vai gerar uma economia de tempo e de dinheiro. O Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o CEU, foi implantado oficialmente hoje em Poços de Caldas. A solenidade reuniu juízes, advogados, autoridades e servidores públicos do sistema judiciário da cidade. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Nelson Messias de Moraes, também esteve presente. A gente praticamente elimina papel com o CEU. Há uma demonstração muito eloquente de que, com o sistema anterior, a utilização de papel e de pessoal é muito maior do que com esse sistema eletrônico unificado de execução de pena. O Sistema Eletrônico de Execução foi implantado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais como um projeto piloto em 2016. O objetivo é integrar o Judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública, Polícias Militar e Civil, além do Estado, Ordem dos Advogados do Brasil e estabelecimento prisionais. De acordo com o coordenador do CEU, com todas as informações centralizadas, os processos vão ter mais agilidade, praticidade e até economia de tempo e também com as despesas, já que os transportes dos processos não serão mais necessários. Vai impactar diretamente na rotina de serviço, né? Imagino que, vamos pensar que hoje as prateleiras estavam lotadas de processos físicos. O deslocamento de um processo para se levar para o gabinete do juiz. Então ele levava até o servidor, que faria uma documentação em um livro próprio para ser assinado pelo juiz, entrega para o juiz faz o recebimento, depois faz esse mesmo processo de volta. Né? Agora, num simples teclado, né, que se dá ao se teclar um determinado comando, esse processo já faz toda essa movimentação. Além disso, o sistema vai diminuir o risco de erros que possam fazer com que presos percam benefícios ou até mesmo que permaneçam no sistema prisional, mesmo com o fim da pena. Na prática, a ferramenta vai funcionar como um aplicativo, que sempre que houver alguma alteração da condição do usuário do sistema prisional, vai emitir um aviso, como se fosse uma notificação, tanto para os advogados quanto para a Defensoria Pública. Facilita porque o advogado, em qualquer momento, ele pode consultar as informações do seu cliente. Além da implantação do CEU, o presidente do Tribunal de Justiça também falou da construção do novo fórum de Poços de Caldas. Vamos construir um fórum para Poços de Caldas de 7.800 metros quadrados. É uma obra de 6 andares, um prédio de 6 andares, para atender inicialmente a 13 varas. Hoje, atualmente, nós temos 9 varas espalhadas por alguns prédios na cidade. E vamos concentrar todo o trabalho do judiciário num só ambiente,
no investimento de 30 milhões de reais. As obras do novo fórum devem ter início no primeiro semestre de 2019. A previsão é de que a construção seja concluída em pouco mais de um ano. E agora um recado para os pais que moram em Juiz de Fora. Algumas creches municipais estão com vagas abertas. A Secretaria de Educação está fazendo um cadastramento. Juiz de Fora tem 46 creches municipais que atendem 4.300 crianças com até 3 anos e 11 meses de idade. Algumas dessas unidades têm vagas ociosas. A Secretaria de Educação está fazendo um cadastramento para famílias interessadas. É necessário procurar o CRAS da região onde essa família mora. Luiz Henrique Cola é supervisor de creche da Secretaria e tem mais informações. Como é feito esse cadastramento? O cadastramento é feito diretamente nos CRAS, tá? da região onde se localiza a família, tá? Que vai agora, começou hoje e vai até o dia 3 de agosto, tá? Sexta-feira. É necessário, no caso, levar toda a documentação, tá? Que são várias. Então, referente à documentação, é importante entrar em contato com a Secretaria de Educação através do telefone 3690-7721 ou olhar no site da Prefeitura, onde já tem um link com toda a documentação necessária, ou procurar diretamente o CRAS. Luiz Henrique estava me dizendo uma coisa muito importante. O fato da família fazer esse cadastramento não significa que ela vai imediatamente conseguir a vaga na creche em que está procurando. Não é automático, você não está conseguindo a vaga. Não é automático. O que está sendo feito é uma lista de reserva, tá? Em cima de algumas creches que ainda possuem algumas vagas. Tá? Então, assim, vai ser gerada uma lista, essa lista de reserva, e que, de acordo com as vagas, essas crianças vão ser chamadas a partir da segunda quinzena de agosto ou início de setembro. Se não houver vaga naquela creche pretendida mais perto da casa da família, não precisa desistir. Não precisa desistir. É só ela, no próximo cadastro, ela procurar o CRAS novamente e fazer o próximo cadastro. Tá? Muito obrigada. Voltamos ao estúdio. A data para divulgação do resultado do FIES, o financiamento estudantil, foi adiada. A consulta dos contemplados estava prevista para hoje, só que agora os candidatos vão ter que esperar até depois de amanhã. O adiamento foi publicado no Diário Oficial da União. Com a alteração, os procedimentos para complementar a inscrição e prosseguir com a contratação do financiamento deverão ser realizados de acordo com o novo cronograma, de 1º a 5 de agosto. Segundo o Ministério da Educação, o agente financeiro deve confirmar a contratação ou informar o vencimento da inscrição em 30 dias. O objetivo neste caso é viabilizar o controle das vagas. Ao todo, foram anunciadas 155 mil vagas para o segundo semestre deste ano. Deste total, 50 mil são de custo zero. O financiamento é destinado aos cursos de graduação em instituições de ensino privadas do país. Só no ano passado, foram disponibilizadas 225 mil vagas, mas 20% delas não foram preenchidas. Os candidatos poderão consultar o resultado pelo site fies.mec.gov.br. Rafael Silva, para o Mais Notícias. Os índios da tribo Quiriri, que deixaram o sul de Minas em abril depois de uma ação de reintegração de posse, você viu isso aqui no Mais Notícias, eles estão voltando para a região. A terra que eles ocupam pertence à Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, que pretende construir um campus no local. Quem tem os detalhes é a Juliana Coleta.
Até agora, 18 dos 26 índios da tribo Quiriri chegaram em Caldas. Eles passaram 4 meses em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba. Mas, de acordo com o cacique, a terra não era boa para o cultivo. Por isso, eles decidiram voltar para o lugar onde eles passaram um pouco mais de um ano. No local, eles construíram 9 casas, tinham criações e também plantações. A terra, que fica em uma área rural em Caldas, pertence à Universidade do Estado de Minas Gerais. E foi a própria UENG que, em abril deste ano, entrou com o pedido de reintegração de posse. Por nota, na época, a UENG afirmou que as obras para a construção do novo campus teriam início e, por isso, os índios precisariam deixar o local. De acordo com os moradores ali do bairro rural Rio Verde, desde quando os índios saíram ali do local, nenhuma construção teve início. Na tentativa de ajudar os índios, os moradores fizeram o ofício e encaminharam para o Ministério Público, pedindo que o Estado e também a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, negociem a cessão das terras aos indígenas. A tribo Quiriri é do sul da Bahia. Os índios vieram para o sul de Minas Gerais em março de 2017 e ocuparam a terra do bairro Rio Verde. O local tem 60 hectares. De acordo com o cacique, os 8 índios que ainda continuam em Patos de Minas devem chegar a Caldas nos próximos dias. A assessoria da universidade informou que a reintegração de posse continua valendo e que considera o caso como invasão de terra. Eles não deram detalhes sobre a obra de construção do campus, nem falaram o que vão fazer a partir de agora com a nova ocupação. De Poços de Caldas, Juliana Coleta, para o Mais Notícias. E antes da gente ir para o intervalo, uma informação que acaba de chegar. Agora há pouco nós dissemos que o sargento reformado da Polícia Militar, João Ildeu Barbosa, que se envolveu no acidente onde morreram 5 pessoas da mesma família, em Verdelândia, no norte do estado, estava sendo procurado pela polícia. Nossa produção acaba de ser informada que no começo da noite ele se apresentou na delegacia de Janaúba. O sargento João Ildeu estava acompanhado de 2 advogados. Segundo a Polícia Civil, ele vai ser ouvido e liberado. Nós estamos falando de sargento, mas ele é sargento reformado, como nós já dissemos aqui anteriormente. Agora a previsão do tempo, o intervalo, a gente volta já já. Hora de falar de futebol, mais especificamente do Campeonato Brasileiro. Letícia Reis, boa noite para você. Boa noite para você, Luiz. Campeonato Brasileiro da Série A, né? Ontem o Cruzeiro não conseguiu mais uma vez vencer o São Paulo. Ontem foi em casa, somou agora 2 derrotas consecutivas. Verdade. Uma freguesia histórica do Cruzeiro em relação ao São Paulo, né? Verdade. O que está acontecendo com o meu Cruzeiro, Letícia? Pois é, Luiz, uma boa noite também para o pessoal de casa. Começa a acender um sinalzinho de alerta, né? São 2 derrotas consecutivas para 2 times paulistas e os erros são os mesmos. O Cruzeiro teve mais posse de bola nas partidas, mas na hora da finalização não consegue marcar. E o impressionante é que os gols, todos os gols, os 2 do Corinthians e os 2 do São Paulo, são em contra-ataques do time adversário que pega a defesa toda desarmada. O Cruzeiro chegou mais vezes com a Arrascaeta e também com Edilson, que soltou essa bomba. Mesmo com 3 desfalques importantes, os visitantes aproveitaram a oportunidade e abriram o placar com o pé esquerdo. Diego Souza balançou as redes. Na segunda etapa, o time mineiro veio com alterações e a equipe buscou o jogo. Anderson Martins derrubou a Arrascaeta na área. Mas o time perdeu a chance. Barcos colocou força demais na bola e carimbou o travessão de Sidão. Aí, o tricolor cresceu na partida. Reinaldo apareceu livre para finalizar, mas Fábio defendeu. No rebote, Everton deu números finais ao jogo. E o São Paulo
Paulo precisava dessa vitória fora de casa para seguir na cola do líder Flamengo, que também venceu nesta rodada. Já o Cruzeiro, que divide a atenção com outros 2 campeonatos, se distanciou ainda mais da ponta da tabela. Na verdade, nós perdemos um jogo que o adversário chutou 2 bolas no nosso gol. Estamos jogando a velocidade e aproveitando as características de nossos jogadores. Então, é uma coisa que temos que manter porque até agora está dando certo. Em uma rodada em que poderia ter sido ultrapassado pelo São Paulo, o Flamengo fez a lição de casa. O rubro-negro venceu o Sport no Maracanã e segue na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Da torcida que encheu o Maracanã, o Flamengo tratou logo de balançar a rede do Sport. Diego cobrou o escanteio e Hever mandou pro gol. Mas o time carioca relaxou e aos 43 minutos os pernambucanos conseguiram empatar. Marlone cruzou para Cláudio Vinck subir sozinho e cabecear pro gol. O gol de empate do Sport no finzinho do primeiro tempo deu uma desanimada na torcida do Flamengo. Mas no intervalo do jogo, ela voltou a vibrar. Desta vez, para saudar a nova contratação do time. Vitinho, que estava no CSKA da Rússia e custou ao Flamengo 44 milhões de reais, foi apresentado aos torcedores. A apresentação que pareceu ter empolgado também o time, que voltou em ritmo acelerado no segundo tempo. Logo aos 2 minutos, Lucas Paquetá aproveitou a falha da defesa do Sport para recolocar o Flamengo em vantagem. O terceiro saiu 3 minutos depois, um golaço de Everton Ribeiro. Ainda teve tempo de Uribe desencantar. O colombiano chutou de fora da área, Magrão falhou e virou goleada. Flamengo líder 4, Sport 1. Voltamos com uma postura boa para o segundo tempo, conseguimos fazer os gols no início. E a partir daí o jogo ficou controlado, a gente até criou chance para fazer mais gols. Fico bastante satisfeito, não só com o resultado, mas também com o rendimento da equipe. E o Everton Ribeiro é o dono do gol da rodada, né? Exatamente, espetacular. Golaço. Agora, o Cruzeiro sente falta dele demais, porque o Cruzeiro não chuta de fora da área. Não chuta. Nunca, né? Quem entrar com a tem bola, essa carência. tudo. O América é que, pelo contrário, né, está conseguindo vencer. Já venceu a segunda, agora venceu o Santos em casa. Pois é, Luiz, 2 vitórias importantíssimas contra o Internacional e contra o Santos, e que agora deixa o Coelho mais longe da zona de rebaixamento. Ontem o América foi à Vila Belmiro enfrentar o Santos e venceu o time da casa. Numa cobrança de pênalti, Rui fez o gol da vitória. Com o resultado, o Coelho subiu para a 10ª posição. E ontem também teve chuva de gols na 16ª rodada do Brasileirão. O Palmeiras venceu o Paraná por 3-0. O Corinthians goleou o Vasco de virada por 4-1. E o Inter venceu o Botafogo por 3-0. Lembrando que hoje o Bahia vai receber o Galo, daqui a pouquinho, às 8 da noite, na Arena Fonte Nova, no último jogo da rodada. Uma boa chance do Atlético conseguir se aproximar mais dos líderes, né? Se aproximar, ele está com 26, vai a 29, e aí quinto, não deixa, né? É o 5º colocado. Aí um jogo a menos, então ele está com boas possibilidades. Agora, nas outras divisões do Campeonato Brasileiro, os nossos times da área de cobertura, como é que eles foram neste fim de semana? Luiz, eu queria dar essa notícia toda a rodada, viu? Boa, Tupi, Tombense, todo mundo venceu no fim de semana. Pela Série B, no sábado, o Boa Esporte recebeu o Sampaio Correia no estádio do Melão, em Varginha. A equipe boveta venceu por 3-1, com gols de Helder Maurílio, Machado e Caio Christian. O Sampaio descontou com o Willian. A equipe de Varginha continua na lanterna da competição com 13 pontos. Na próxima sexta-feira, o Boa vai até Barueri, no estado de São Paulo, onde enfrenta o Oeste. Pela Série C, jogando fora de casa no sábado, o Tombense venceu o Volta Redonda por 2-0. E em Juiz de Fora, o Tupi voltou a vencer. A partida foi contra o Joinville. Vencer ou vencer. Esse era o único resultado que interessava a Tupi e Joinville na 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Os 2 times se enfrentaram em Juiz de Fora. As equipes apresentaram esquemas mais ofensivos. O Galo Carijó apostou em jogadas em velocidade. E o Joinville tentou aproveitar os lances de bola parada. Aos 16 minutos, o goleiro Vilar levou um susto com essa bola no travessão.
2 minutos depois, foi o goleiro Matheus que passou aperto. O juiz marcou pênalti para o Tupi. João William cobrou mal e mandou a bola para fora. O time da casa não desistiu. Reis foi até a linha de fundo e chutou cruzado. A bola passou rente ao gol. A equipe Carijó se animou e fez pressão, mas o Joinville não queria sair de Juiz de Fora sem a vitória e criou jogadas perigosas. Sidmar dificultou a vida do time catarinense. Depois da cobrança de falta de João William, o zagueiro do Tupi marcou de cabeça. No segundo tempo, a equipe Carijó aumentou o placar aos 6 minutos. Mais uma vez, o zagueiro Sidmar estava bem colocado e balançou a rede. O Joinville tentou o empate, mas desperdiçou boas chances de gol. O Tupi volta a campo no sábado que vem contra o Volta Redonda. A vitória, depois de 5 derrotas seguidas na competição, faz com que o torcedor volte a acreditar na permanência Carijó na Série C do Brasileiro. Com o Tupi a gente sempre acredita, todos os jogos, e nunca vamos desistir até o final. Um alívio, ainda tem o jogo contra o Volta Redonda, depois do Ipiranga fora. É aquele alívio que não vai adiantar de nada se perder o próximo jogo ou se pelo menos empatar. Tem que ganhar, ganhou hoje, tem que ganhar o próximo jogo e levar a decisão para o Sul. Acreditando sempre. Vamos lá. O técnico Ailton Ferraz também acredita que o Tupi é capaz de espantar o perigo do rebaixamento. A entrega foi muito boa. Eu acho que hoje a equipe não criou tantas situações de gol, mas também não cedeu para o adversário. Então isso é importante e conseguimos fazer os gols necessários, mesmo perdendo um pênalti, ainda tivemos o equilíbrio para conseguir fazer 2-0. Dá mais ainda para a gente continuar acreditando que é possível a gente tirar o Tupi do rebaixamento. Com 4 gols na competição, Sidmar está feliz com a posição de zagueiro artilheiro. Ele quer marcar mais gols para ajudar o Galo Carijó. Eu fico muito feliz, eu coloquei uma meta lá em dezembro, quando apresentei no Tupi, de fazer 6 gols no ano. Então essa meta já está quase sendo quebrada, então acho que fico muito feliz de poder estar ajudando a equipe nos jogos. Agora espero que eu possa ajudar também no jogo do Volta Redonda para a gente buscar os nossos objetivos. Tudo bem, boas vitórias do Boa, do Tombense, do Tupi. Agora me chamou a atenção na reportagem o estádio completamente vazio. Pois é, Luiz, se os torcedores não incentivarem, não forem nos estádios, não tem como montar um elenco bom para poder subir para a próxima fase, né? Para a Série B, quem sabe. Exatamente, e que é esse o objetivo do Tupi, naturalmente. Letícia, muito obrigado para você. Eu que te agradeço, Luiz. Para você que está em casa, Mais Notícias volta amanhã. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.